Você sabia que por trás da palavra não existem várias bênçãos para nossas vidas? Já te falaram isso alguma vez? Dentre elas, uma bênção que nos ajuda a continuarmos com foco na nossa caminhada cristã. Geralmente, quando me apresentam determinadas comidas que eu gosto demais, né, e que no passado me foram prejudiciais, eu resisto ao máximo, porque eu sei que se eu provar, eu vou acabar não resistindo e vou comer. Então, eu prefiro resistir, sabendo que se eu provar, eu não vou conseguir rejeitar aquele prato, aquela sobremesa, aquela comida que eu tanto gosto. Tem algumas coisas que eu prefiro nem sentir o cheiro para não ser tentado a comer. Bom, Oscar Wilde, ele disse certa vez que podemos resistir a tudo, menos à tentação. E no vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre isso com você. As bênçãos que estão por trás da palavra não. Reforço, dentre elas uma muito especial que nos ajuda a mantermos a nossa caminhada na nossa vida cristã. Sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial aqui no YouTube. Antes de entrarmos no assunto de hoje, eu quero pedir que você já compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, tá? Apertando aí no joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque todas as sextas-feiras a gente traz um vídeo com uma mensagem especial para você aqui. Inclusive, deixa os seus comentários também. Deixa aí o seu comentário no vídeo, para que a gente possa ter ciência do feedback da sua parte acerca do assunto, se te ajudou ou não, tá? É muito importante para nós sabermos isso. Bom, então como eu falei na abertura do vídeo, existem várias bênçãos por trás da palavra não. Hoje nós vamos falar de uma específica, que é a bênção de resistir à tentação. A resistência a uma tentação, ela começa com a palavra não. Muitos não resistiram e acabaram caindo em tentação e fracassando como pessoa, fracassando como pai, como filho, como esposa, como marido, como ser humano, porque não se utilizaram da bênção dessa palavra não. Por isso que Oscar Wilde, como eu falei, ele disse que pode resistir a tudo menos a tentação. Olha só o que Tiago, se você quiser acompanhar, Tiago capítulo 1, versículo 12, ele disse assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Bom, é muito importante você entender que não existe nenhum super-herói, não existe nenhum homem, nenhuma mulher incaível que jamais cairá em tentação. Nós somos humanos, imperfeitos, frágeis. É a presença do Senhor dentro de nós que nos faz fortes. Então, o caminho para você resistir ou vencer a tentação não é se achar mais forte do que a tentação. É você usar a palavra não diante daquilo que está lhe tentando. Nós escrevemos, inclusive, um texto sobre esse assunto,
E eu queria compartilhar com você esse texto do qual nós escrevemos, que diz assim: esse é o problema da tentação. Ela é tão tentadora. O diabo, né? E eu vou colocar aí uma coisa muito importante, que o pior demônio de todos é o nosso ego, é o nosso eu. É o pior de todos os demônios. É ele que mais trabalha para que venhamos cair em tentação. O diabo sabe como embalar seus produtos. Ele sabe como fazer as coisas ruins parecerem boas e as coisas boas parecerem ruins. E não é isso que a nossa natureza humana faz? O nosso eu, o nosso ego, faz ver as coisas ruins como boas e as boas como ruins. Veja que, na maioria das vezes, o nosso ego, a nossa natureza humana, não quer abrir mão de determinadas coisas que são prejudiciais a nós. É uma luta muito grande, sabe? A luta contra o nosso ego, contra o nosso eu. É por isso que a tentação é tão forte quando nos atinge e quando nos atinge. Por isso que a tentação é tão forte quando nos atinge. E sentimos a pressão. Você já deve ter tido a experiência de passar por uma tentação e é uma pressão muito grande, que se você não estiver focado no que você quer, seja na vida pessoal, seja na vida espiritual, você acaba cedendo a essa pressão causada pela tentação. A boa notícia, o texto que nós escrevemos diz que a boa notícia é que Deus é fiel. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Por isso que quando uma pessoa cai em tentação, ela não pode dizer que foi tentada além da sua força. Eu não tive força, a tentação foi maior do que eu. Não. Deus não permite que as tentações sejam maiores ou mais fortes do que nós. Deus tem esse cuidado com os seus filhos também. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13, Paulo falou sobre isso. Que quando nós fôssemos tentados, Deus iria providenciar um escape para que nós pudéssemos suportar. Né? E claro, acredito eu que você já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência de Deus dar um escape para que eu não caísse naquela tentação. Quão grande é o amor de Deus por nós, né? Claro que esse escape vem para aqueles que se esforçam para não caírem em tentação. O texto continua falando: todos somos tentados, não só por aquilo que a gente gosta de comer, por aquilo que é uma fraqueza do nosso estômago, como eu dei o meu exemplo, mas por coisas sérias também, né? Coisas pecaminosas, como o sexo, como o adultério, como o roubo, como a mentira. Pode ser uma tentação de luxúria, de orgulho, de ódio também, seja o que for. É uma grande vitória quando passamos no teste, quando dizemos não à tentação. E se você já teve essa experiência, você sabe que quando você diz não para a tentação, você se sente tão feliz, você sente um gozo, uma alegria na sua alma. É muito prazeroso isso, né? É muito prazeroso isso. Então diz, quando você diz não à tentação, não é fácil. Não é fácil, não estou falando para você que é fácil dizer não para uma tentação. É difícil, é um conflito, é uma pressão, é uma guerra interna. Por isso que quando você consegue dizer não, o gozo, a alegria na sua alma, ela é muito grande. Mas há uma bênção depois. Depois da resistência, há uma bênção. É o que eu falei, a bênção de dizer não.
há uma bênção depois disso. Se quisermos fazer diferença no mundo, precisamos aprender a recusar certas coisas. Se você, por exemplo, quer ser uma pessoa saudável, quer ter uma vida saudável, você vai ter que recusar muitas coisas que você gosta de comer e fazer. Você vai ter que recusar o sedentarismo, você vai ter que recusar aquelas gordices que você gosta de comer, e assim vai, né? Precisamos aprender a recusar certas coisas. Precisamos aprender a dizer sim a Deus e não ao nosso ego. Guarde isso com você. O pior de todos os demônios é a nossa natureza humana, é o nosso ego. Como que você vai conseguir dizer não para o seu ego e sim para Deus? Alimentando a sua comunhão com Cristo. É na leitura da palavra, é na sua oração, é no seu louvor e adoração ao Senhor. Tudo isso são alimentos para a nossa alma, para nosso corpo espiritual. E só assim, alimentando a sua comunhão com o Senhor, que você consegue dizer sim para Ele e não para o seu ego. Não ceda ao seu ego. Talvez esteja você assistindo a esse vídeo agora e está sendo muito tentado a trair a sua esposa, a trair o seu marido, a aceitar propina, a se corromper no seu trabalho. Meu irmão, não faça isso. As consequências na vida daquele que cede a uma tentação pode até demorar, mas elas são as piores. O que eu desejo a você, que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida todos os dias. Pense nisso.